Como está o meu coração? Como ele está? Se ele está vermelho é porque está limpinho, mas se ele fica escuro, ai meu Deus, é porque está sujinho. Se eu contar uma mentirinha, fica uma sujeirinha. Se eu brigar com meu irmão, faz dar dor no coração. Se eu não for obediente, meu coração fica doente. Olha que situação, como ficou meu coração. Eu vi uma mensagem no WhatsApp dizendo assim: o meu desejo é que o dia tivesse 48 horas. Aquilo tocou profundamente no meu coração. Estamos passando, dias que está cada vez abreviando, o tempo passando muito rápido, mas graças a Deus estamos vivos, para contar as bênçãos do Senhor que Ele tem feito nas nossas vidas. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crianças, vamos repetir esse versículo com a tia. A tia não é estranha para vocês, né? Nós estamos sempre trabalhando ali na salinha, aprendendo mais da palavra do Senhor. Mas hoje, está diferente, tem mais gente, Então vamos aqui, ler juntamente com a tia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus, a palavra de Deus tem poder. Então vamos, aqui explanar, a palavra do Senhor, que se encontra, em João capítulo 3, versículo 16. Essa passagem bíblica é uma conversa que Jesus Cristo teve com Nicodemos. Não é o Nicodemos ali não, tá? É o Nicodemos lá quando Jesus ainda estava andando aqui na terra como homem. Nicodemos, ele foi ter com Jesus. Ele era curioso igual nós, assim, Nós, vem na igreja para aprender a palavra do Senhor. E Nicodemos não estava diferente de nós. Ele queria compreender o que Jesus estava fazendo. Jesus fazia muitos milagres. Ele cria nos milagres, mas não entendia a palavra do Senhor, o que Jesus Cristo estava fazendo. Crê, mas não entendia. E muitos hoje em dia também crê, nos milagres, mas não entende o mistério da palavra do Senhor. Então, ali, ele foi ter com Jesus à noite. Eu não vou ler a parte bíblica com vocês, que é um texto bastante longo, mas a tia vai tentar resumir com vocês, que ele teve com Jesus, questionando o Senhor Jesus Cristo, e Jesus disse que ele deveria nascer de novo. Nossa, ele ficou assim: nascer de novo, Jesus? Eu já sou velho, como que eu vou voltar lá para o ventre da minha mamãe e nascer de novo? Mas Jesus, ele não queria que ele nascesse de novo do ventre da mamãe. Ele queria que ele nascesse da água e do Espírito, tivesse Deus na vida. Ele queria que Nicodemos, ele tivesse uma nova vida, fosse uma nova criatura. As coisas velhas passassem e ele ficasse novinho novamente, como se fosse um bebê, mas um bebê na presença de Deus, espiritualmente,
não como um bebezinho igual o da tia Patrícia, né, que é bem novinho, acho que é o mais novinho aqui, não é igual ele, não. Era um bebê novinho, mas espiritualmente, conhecendo a palavra do Senhor. Então, Jesus Cristo aqui, nesta palavra, ele estava dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Quando fala unigênito, quer dizer único filho. Então, Deus, ele tem Jesus como único filho, mas como ele nos amou o mundo de tal maneira. Quando fala amar o mundo de tal maneira, não quer dizer que amou só eu, amou só a irmã Loura, não amou só o Murilo, amou todo mundo. Jesus Cristo, ele veio dar vida em abundância para todos. Creamos que o Senhor Jesus, ele faz milagres, e o maior milagre da nossa vida é ter tido a salvação em Cristo Jesus. Então, ali, aquela palavra com Nicodemos, né? Jesus Cristo também lembrou-se da serpente que foi levantada lá no deserto, a serpente de bronze. Já é uma figura de Cristo no Calvário, a serpente de bronze. É uma figura de Cristo lá no Calvário, né? Jesus ali sofrendo pelos nossos pecados. Então, Jesus mostrou para Nicodemos que ele era o Salvador do mundo, ele tinha vindo para salvar a humanidade. Ele mostrou ali para Nicodemos que ele era o Salvador, como Moisés tinha levantado a serpente no deserto, o Filho do Homem também seria levantado para nos trazer a salvação. Então, criança, para a gente compreender o plano da salvação, que o Senhor Jesus, que Deus, né, lá no princípio, né, Deus, quando Adão e Eva pecou, Deus deixou, né, esta promessa para a igreja, porque a igreja, ela é um projeto da eternidade, né? Então, desde quando antes de Deus, né, fundar o mundo, no coração de Deus já tinha o projeto da igreja no seu coração. Então, nós somos parte desse projeto de Deus. Eu trouxe para vocês uma fruta que representa o plano da salvação. Essa fruta, ela tem 5 cores. É a melancia. Então, eu vou contar para vocês utilizando a melancia. Só que aqui a melancia está de EVA, tá? A melancia. A melancia tem a cor verde, branca, vermelha, preta e amarela. São 5 cores. Mas aonde a gente vê a cor amarela na melancia, será, hein? Na flor. O amarelo para vocês lembra o quê? O que vocês vê lá no céu, assim, que é amarelo? Oi? O sol. E o sol, lembra? Quem? Quem fez o sol? Deus, né? Deus fez o sol. Então, esta flor aqui da melancia, a cor dela lembra Deus. Deus que fez todas as coisas. E a Bíblia nos conta que lá no céu as ruas são de ouro. Nós vamos lá no céu andar em ruas de ouro. Os muros lá são de cristais. Então, a promessa de Deus para a nossa vida é muito grande. Então, o amarelo aqui, ó, lembra Deus e lembra a sua promessa, que lá no céu não vai entrar dor, não vai entrar tristeza, não vai entrar angústia, não vai ter morte. Se não vai ter morte, não vai ter velório, né? Não vai ter funeral. Então, lá vai ser um lugar onde nós vamos gozar das delícias, né, do Senhor Jesus Cristo. Lá os prazeres celestiais vão ser eternos. Só que tem algo que lá no céu não pode entrar. Vocês sabem o que é que não pode entrar lá no céu?
o pecado não pode entrar lá no céu. Será por que o pecado não pode entrar lá no céu, hein? Porque Deus é santo. A cidade de Deus é santa. Deus é perfeito. Então, lá não tem como entrar o pecado. Para nós entrarmos no céu, nós temos que ser lavados, redimidos no sangue do Cordeiro. Lá não entra pecado. Se nós pensarmos que nós vamos carregar bagagem para o céu, estamos enganados. A bagagem nós já estamos deixando lá. Aquilo que nós estamos fazendo aqui na terra está ficando tudo registrado lá no céu. Então, daqui nós não levamos nada. Mas se nós fizermos a vontade do Senhor, o Senhor vai nos galardoar segundo as nossas ações aqui na terra. Então, vamos ter cuidado com as nossas ações, as nossas atitudes, porque lá não vai entrar pecado. E o pecado, ele deixa, aqui é a cor preta, né? A cor preta, ela simboliza o pecado. Nós já falamos da amarela, que representa o ouro, a cidade de Deus. E aqui nós estamos representando o preto como o pecado. O pecado que assola, né, os nossos corações. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nós fazemos e pensamos, né? Então, isso quer dizer pecado. São as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso mau comportamento. O mundo está cheio de pecado, roubo, morte, vários tipos de situações, prostituição, adultério. Pessoas que praticam tais situações, eles não irão entrar no reino de Deus se não arrepender dos seus pecados. A palavra do Senhor deixa isso bem claro. Só entra lá no céu aquele que aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se não aceitar Jesus Cristo como Salvador, ele não entra no reino de Deus. Não vai pensando, eu faço isso e eu faço aquilo que vou entrar lá no céu. Muito cuidado com esse pensamento. Esse pensamento é um escorregador que vai levando para o inferno, e muitas vezes as nossas atitudes a gente nem percebe que estamos pecando contra Deus. Por isso que nós não podemos deixar o nosso coração cauterizar. Para as crianças entender o que é cauterizar, vocês já viram a mão de uma pessoa que trabalha muito assim, capinando? A mãozinha dele fica cheio de calo. Vocês já viram alguém assim? Já viram? Então, aquilo ali, se a gente não cuidar das nossas atitudes, das nossas ações, a nossa mente, a nossa consciência, aquilo que faz assim, o pastor Sinomar sempre dizia que a consciência é uma lata vazia numa goteira, na goteira. Diz ele que quando a gente peca, a água que pinga na lata fica assim, tim, tim, tim. Assim também é a nossa consciência. Quando nós pecamos, o Espírito Santo vai ficar lá assim, tim, 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 tim. Então a gente tem que ter cuidado, não deixar a nossa mente cauterizar, e o pecado começa a tomar conta, e daí não importa mais, né? Se eu peco ou deixo de pecar. Muitos estão vivendo desta forma, crianças, mas fiquem firmes na presença do Senhor Jesus Cristo. Vocês são pequenininhos ainda, mas vocês vão crescer e tem que conhecer a palavra do Senhor, a palavra verdadeira. Conversando com uma irmã, ela disse assim: Deus me mostrou em uma visão. Muito tempo atrás eu tive uma conversa com essa irmã. Ela falou assim: Deus me mostrou em uma visão que muitas crianças estavam perdendo a salvação por não conhecer o Evangelho. Aquilo, irmão, me bateu um susto, porque muitas vezes a gente pensa assim: criança não perde a salvação. Perde sim. Chega um momento em que eles perdem a inocência, e nós devemos ensinar a palavra dele.
Diz ela que viu na visão, Deus mostrando para ela, muitas crianças pelo mundo afora perdendo a salvação, porque não tinha ninguém para levar o evangelho até elas. Então, igreja, orem por essas crianças, não só as nossas crianças, mas as crianças que estão pelo mundo afora. Elas estão perdendo a salvação, e nós não podemos fazer mais nada se eles já se foram. Mas aqueles que ainda estão vivos, vamos pregar o evangelho da salvação, para que o pecado seja arrancado dos corações delas, e que possam também atingir os pais, os avós, os tios e as tias, com este evangelho poderoso. Jesus, ele representou o céu, o reino de Deus, como uma criança. Criança, ela é inocente, mas quando ela vai crescendo, ela vai entendendo que ela já não é mais inocente, então ela começa a praticar coisas que não agradam ao Senhor também. Então vamos orar para que Deus possa levantar mais pessoas para levarem o evangelho às nossas crianças. Elas são o futuro desta geração. Precisamos levantar obreiros e obreiras para levar o evangelho do Senhor aos confins da terra. Essa é a missão da igreja, levar o evangelho a toda criatura. Nós que somos conhecedores do evangelho, nós sabemos que praticar tais coisas não vão deixar entrar no reino de Deus. Um coração sujo, impuro, esses não vão participar da ceia do Senhor lá no céu. Por isso devemos levar o evangelho da cruz, o evangelho da salvação. Quando ali Adão e Eva pecou, e Deus retirou eles do jardim do Éden, eles foram separados, da presença do Senhor Jesus Cristo, ficaram distantes por causa do pecado. Mas a solução veio, a solução foi a cruz que Jesus morreu no Calvário. Essa aqui, é que nós devemos também carregar a cruz, para que um dia nós podemos trocá-la lá no céu por uma coroa. Quando Jesus Jesus nasceu aqui na terra, crianças. Ele nasceu, cresceu, ele fez todo o seu ministério aqui na terra. Mas teve um dia que ele teve que padecer por nós. Foi aqui, foi na cruz que ele morreu para perdoar os nossos pecados. Foi aqui que ele nos deu a solução para nós alcançarmos a vida eterna. Se Deus, Deus, ali no versículo que eu li, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou você, me amou o mundo inteiro, não deixou ninguém de fora do plano da salvação. Todos têm o direito de chegar até Cristo, para ter Ele como Salvador da sua vida. Então Jesus, Ele, com o seu sangue, Ele pagou, todas as nossas transgressões. Foi lançado sobre Ele todas as maldições, os nossos pecados, nossas angústias, nossas enfermidades, foi lançado sobre o Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Jesus não deveria passar por isso. Ele era inocente, ele era sem pecado, mas ele padeceu por nós para nos dar a vida eterna, para um dia gozarmos com ele lá no céu, viver com ele para sempre. Então a palavra do Senhor Jesus Cristo deixa bem claro que se não tivesse derramamento de sangue, nós não seríamos salvos. Deveria haver, teve que haver derramamento de sangue, o sangue de um inocente, porque se fosse o meu sangue, eu não poderia salvar ninguém.
se fosse o sangue de qualquer outra pessoa, não poderia salvar o mundo. Mas Jesus Cristo veio. Todas as vezes, todos os anos, os sacerdotes iam, para lá, para fazer o sacrifício para a expiação do pecado do povo de Israel. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a nossa situação mudou, crianças. Hoje, o véu, quando Jesus morreu, o véu rasgou de alto a baixo. Aí nós hoje podemos adentrar no local santo dos santos e adorar o Senhor sem nenhum impedimento. Quando era no tempo do sacrifício do povo judeu, eles ficavam do lado de fora e os sacerdotes entravam lá dentro para fazer a expiação dos pecados, para que Deus perdoasse o pecado do povo. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele nos deu a liberdade. De escravo, nós hoje somos libertos e nós somos herdeiros juntamente com Jesus Cristo, co-herdeiro, porque nós somos filhos de Deus por adoção. Jesus Cristo é o único filho do Senhor Jesus Cristo, falar assim que é filho legítimo, mas nós somos co-herdeiros juntamente com Jesus Cristo, das mansões celestiais. Então nada deste mundo pode nos impedir de irmos gozar com o Senhor, as grandezas que Ele tem ali, Nada nesse mundo pode se comparar com as maravilhas que tem lá no céu. Por isso, crianças, o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, porque Deus nos amou e nos ama e quer ver vocês todinho na presença dEle. Por isso, vocês fiquem firmes, não venha deixar com que as coisas do mundo venham entrar no coraçãozinho de vocês, mas que permaneçam firmes na presença do Senhor. Que o papai e a mamãe nunca deixem de trazer os filhos, as crianças na casa do Senhor. Tragam sempre, para que eles possam aprender mais da palavra de Deus. Muitas vezes a gente pensa assim, eles não estão aprendendo nada, eles só ficam brincando, Muitas vezes a gente vê eles andando dentro da igreja, mas eu falo para a igreja, eu pensava dessa maneira, até no dia do culto dos jovens, lá no Jauru, no final de semana que antecedia o carnaval. Ficaram lá em casa, Lucas, Miguel, Ana Ju e as minhas filhas, cultuaram o nome do Senhor Jesus o tempo todo. Lia a palavra, cantava, fizeram o pastor Amadeu até a Santa Ceia. Eu fiquei assim, feliz de ver eles, prestando atenção aqui, gente, no que está acontecendo na casa do Senhor. Fiquei muito feliz de vê-los fazendo isso. Então, pais, quando vocês virem as suas crianças fazendo culto em casa, deixam eles fazerem, porque o Senhor agrada muito, porque encheu o meu coração de alegria de vê-los fazendo os cultos o tempo todo, desde a hora que eles chegaram até a hora que foram embora. Por fim, até eu fui participar do culto deles também, louvando juntamente com eles. É maravilhoso. Então quer dizer que o que nós estamos fazendo na casa do Senhor está surtindo efeito. Aleluia, glória a Deus por isto. Nós estamos transformando cidadãos, São crianças que estão crescendo, na admoestação da palavra do Senhor. Então eu fico alegre de vê-los, tão empenhados, e fazendo os cultinhos deles. Isso é muito bom. Quando Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, e quando nós temos um encontro com Jesus, o coração que estava assim,
ele fica assim, ele fica branquinho, coração que estava sujo de pecado, mas quando encontra Jesus, ele é limpo, purificado. Nós podemos até cantar, alvo mais que a neve, porque o sangue de Jesus Cristo, ele purifica os nossos corações de todo o pecado. Não há sacrifício maior do que o que Jesus fez por nós. Nós não podemos deixar de lembrarmos do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu. Ele não está aqui na cruz e nem lá no túmulo. Jesus Cristo está lá no céu, juntamente com o Pai. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele não tinha pecado, então a morte não pôde segurá-lo. E ele, Jesus, Deus, no terceiro dia, o ressuscitou. E vivo ele está para todo sempre. Por isso que nós podemos crer no amanhã, porque o Jesus Cristo, ele vive. E o crer no amanhã quer dizer que um dia nós estaremos juntamente com ele para sempre, num lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais morte. E também, quando nós temos esse encontro com Jesus Cristo, nós temos aqui, o crescimento espiritual. Nós somos como uma plantinha. Plantinha é de que cor mesmo, crianças? A planta é de que cor? A árvore. Que cor que é as folhas da árvore? Verde. Nós somos como uma plantinha, como uma melancia em crescimento, né? A melancia, quanto mais ela vai ficando maior, mais gostosa e suculenta ela vai ser, né? Então nós também, né, nós vamos crescendo na presença do Senhor. E de que maneira, quando a gente aceita Jesus Cristo, que maneira que nós devemos fazer para que nós podemos crescer espiritualmente na presença dEle? Adorar ao nome do Senhor, ler a Bíblia, nós devemos também orar, nós devemos participar dos cultos, nós devemos também ler a palavra do Senhor e também vir na escolinha dominical. Nós devemos participar de todos os cultos na casa do Senhor para crescimento espiritual. Aqueles que não sabem ler, eles vão ouvir a palavra do Senhor e vai guardar aqui no coração. Então nós devemos sim ensinar as nossas crianças. Muitos ainda não sabem ler, mas eles ouvem a palavra e guardam no coração. Muitos irmãos também não tiveram a oportunidade de estudarem um dia, mas aceitaram a Jesus Cristo porque ouviram a palavra do Senhor e guardou no coração, o coração puro que foi transformado por Jesus Cristo. Então nós devemos levar o Evangelho aos corações que ainda estão distantes da palavra do Senhor, para que eles conheçam o que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós. Vamos, crianças, quando vocês voltarem para a escola, vocês sempre lembrar aos coleguinhas que o que Jesus fez por cada um de nós, dar bom testemunho, para que eles possam ver Jesus Cristo nas vossas vidas. Isso também serve para a igreja. Nós devemos dar bom testemunho, nós devemos andar na presença do Senhor, cuidar com o que fala, cuidar para onde vai olhar, para que nós não venhamos perder a luz de Cristo que reflete em nós. Nós devemos ter esse cuidado. A gente deve, como diz, né, deve se policiar, né, com as nossas atitudes. A palavra do Senhor, ela é uma palavra que nos dá, que nos mostra a promessa do Senhor, mas também uma palavra que vai exortar,
Então a palavra do Senhor, ela é completa. E esse Jesus, né, que desceu para morrer na cruz do Calvário, ele também passou por tudo que nós passamos, mas ele resistiu, ele não pecou. E nós também podemos ser como Jesus Cristo. Se nós ouvirmos a palavra do Senhor, nós seremos santos na presença dele, porque a palavra do Senhor, ela nos santifica. Se há alguém que ainda não aceitou este Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, a porta ainda está aberta. Por isso nós estamos aqui falando da palavra do Senhor. Hoje ela é de graça, mas um dia, para serem salvos, vão ter que perder a sua própria vida. Mas hoje nós temos a salvação de graça. Deus, ele deu o seu único filho para a salvação nossa, para perdoar os nossos pecados. Mas vai chegar um dia que esta porta vai fechar. E vai ser complicado para quem vai ficar aqui. Quando esta porta fechar, vai ser o momento em que acontecerá o arrebatamento. Quem estiver preparado para subir, subirá. E quem não estiver, vai ficar. Isso é a evidência que nós encontramos na palavra do Senhor. Criança também, que já conhece o bem e o mal, se está fazendo atos errados que o Senhor não agrada, no dia também que o Senhor vier, se não tiver arrependido dos pecados, vai ficar também. É uma triste notícia que estou passando para vocês, mas é meu dever, porque também sou responsável por essas crianças. Elas estão, né, na minha jurisdição, então eu preciso abrir o olhinho dela e o entendimento, para que eles creiam que Jesus é Salvador das nossas vidas, e que se estivermos fazendo algo errado, o Senhor é poderoso para nos perdoar. E se não confessarmos os nossos pecados, seremos condenados. E o castigo que Deus dá para quem não aceita Ele é a morte eterna, é a separação. Quando morre, não há mais jeito. Nós temos que procurar estar preparado quando estamos em vida, porque depois que deitarmos a cama fria, não haverá mais solução. Não é eu que estou inventando isso não, igreja. É a palavra do Senhor que diz, né? Vamos fazer para ser salvo enquanto estamos vivos, porque depois não terá mais jeito. Então esta é a palavra que deixo ao coração das crianças e também da igreja, que o Senhor Jesus é a fonte da nossa salvação. Se estamos com fome e sede, é Ele que nos sacia. Se estamos com frio, é Ele que nos aquece. Se estamos sujos, é Ele que nos limpa. Não há outro Deus senão o Senhor Jeová. Agradeça a oportunidade em nome de Jesus. Quando forem orar, irmãos, lembra de mim em vossas orações e da minha família. Sou carente das orações dos irmãos.